Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, sempre gera conversa: o ateísmo. Temos aqui um material interessante que detalha um pouco como ele surge, quais são os fundamentos. Nossa ideia aqui é desvendar o que é, afinal, ser ateu, como isso se justifica e quais são os principais argumentos, sabe? Tentar deixar as coisas um pouco mais claras. Exato. É um conceito que, apesar de ser comum, né, fala-se muito por aí, muitas vezes é mal compreendido. Pois é. E olha que interessante, estima-se que possa haver até 1 bilhão de ateus no mundo. É gente pra caramba, embora seja difícil ter um número preciso nessas pesquisas, né? Com certeza. Mas vamos lá. Então, para começar do começo mesmo, o que define um ateu? De forma simples. Bom, na base, é alguém que não acredita na existência de Deus ou de qualquer ser divino. Mas aí já entram as nuances. Ah, sempre tem as nuances. Sempre, né? O filósofo Anthony Flew, por exemplo, ele fez uma distinção bem importante. Ele falou do ateísmo positivo. Positivo. Como assim? Positivo no sentido de afirmar algo. O ateu positivo diz: Deus não existe. É uma afirmação. Já o ateísmo negativo é diferente. E como seria o negativo? É simplesmente a ausência da crença. A pessoa não afirma que Deus não existe. Ela só diz: eu não tenho a crença de que Deus existe. É uma falta de crença, não uma crença na não existência. Entende? Entendi a diferença. Um afirma a não existência, o outro só não afirma a existência. E imagino que também tem a ver com qual Deus, né? Isso, perfeito. Pode ser um ateísmo restrito, focado naquele Deus monoteísta, tipo do cristianismo ou islamismo, ou pode ser amplo, negando qualquer tipo de divindade ou Deus. Certo. Então não é só um não simples. Mas e a justificativa? Como é que alguém, bom, fundamenta essa posição? Porque, né, acreditar ou não acreditar geralmente vem com alguma razão por trás. Exato. Aí a gente entra na questão da epistemologia, do conhecimento. A maioria dos argumentos ateístas se baseia no que a gente chama de evidencialismo. Evidencialismo. Soa como baseado em evidências. Exatamente isso. A ideia é que as nossas crenças, para serem racionais, deveriam se basear nas evidências que a gente tem. Se não existem evidências boas, fortes, para a existência de Deus, bom, a descrença seria a postura mais lógica, mais racional. O que é bem diferente da fé, que muitas vezes no teísmo é vista como algo que pode existir mesmo sem evidência concreta, ou até apesar dela. Justamente. É um contraste importante. E isso leva àquela ideia do flu que você talvez já tenha ouvido falar. A presunção do ateísmo. Ah, sim, já ouvi mencionar. Como é que funciona isso? Parece que inverte um pouco a lógica comum, né? A ideia do flow é que a posição padrão, digamos assim, o ponto de partida neutro, quando não se tem informação, deveria ser a ausência de crença, ou seja, o ateísmo negativo. Uhum. E aí, quem afirma que algo existe, nesse caso, Deus, é que teria o chamado ônus da prova. A responsabilidade de apresentar as evidências seria de quem afirma a existência, e não de quem apenas não tem a crença. Faz sentido pensando desse jeito. É como dizer, prove que existe em vez de prove que não existe. Mas isso não cria um impasse no diálogo se um lado pede prova e o outro talvez se baseie mais na fé? Pode criar, mas não necessariamente inviabiliza o diálogo. Tem um conceito interessante do William Rowe, chamado ateísmo amigável. Amigável. Gosto da ideia. O que seria? A ideia é que um ateu pode, perfeitamente, considerar que a crença de um teísta é racional para aquela pessoa, dadas as informações que ela tem, o jeito que ela raciocina, mesmo que o ateu discorde totalmente da conclusão. Ah, interessante. Reconhecer a racionalidade do outro, mesmo discordando. Exato. E o contrário também vale. Um teísta pode achar a descrença do ateu racional, dadas as premissas dele. As pessoas podem chegar a conclusões opostas de forma razoável, sabe? Depende muito do ponto de partida, das informações, das inferências que cada um faz. Isso é. Bom, isso abre uma porta para o respeito mútuo, né? Mesmo na discordância profunda. Legal. Agora, vamos aos argumentos mesmo. Quais são as principais linhas de argumentação que sustentam o ateísmo? Olha, podemos dividir em duas grandes categorias, assim, para simplificar. A primeira é a que tenta mostrar que a própria ideia de Deus é logicamente impossível. São os argumentos que a gente chama de dedutivos. Tentam achar uma contradição na própria definição. Isso. Por exemplo, pega um atributo, como a onipotência.
Aí vem o clássico paradoxo da pedra. Um ser onipotente pode criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo consiga levantar. Se pode criar, mas não levantar, não é onipotente. Se não pode criar, também não é onipotente. É um tipo de argumento que busca uma inconsistência interna. Entendi. Ou com a onisciência também deve ter algo parecido, né? Sim, ou a combinação de múltiplos atributos. Tipo, Deus é perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso. Mas como aplicar justiça total e misericórdia total ao mesmo tempo em todos os casos? Alguns argumentam que há uma tensão aí, ou entre ser imutável e ser onisciente sobre o futuro, que está sempre mudando. São quebra-cabeças lógicos, então. E tem mais algum nessa linha? Tem um argumento interessante do Fingley, que diz mais ou menos assim: se Deus existisse como um ser necessário, como muitos teístas defendem, sua existência deveria ser demonstrável a priori, pela lógica pura. Como todos os argumentos a priori para Deus parecem falhar, ele conclui que, então, Deus não existe como um ser necessário. É uma linha de raciocínio mais abstrata. Certo, essa é a via da lógica pura, tentando achar falhas no conceito. E qual a outra grande linha de argumentação? A outra é indutiva. Essa não foca tanto na lógica interna do conceito de Deus, mas olha para o mundo, para a realidade que a gente observa e pergunta: o que a gente vê faz mais sentido num universo com Deus ou sem Deus? Baseada em evidências do mundo real. Isso. E aqui tem um ponto importante. Às vezes se diz, mas não se pode provar uma negativa. Bom, tecnicamente pode ser difícil, mas a gente justifica a nossa descrença em muitas coisas para quais não temos prova da não existência. Tipo, sei lá, Papai Noel ou unicórnios cor-de-rosa voadores. A gente não acredita porque não tem evidência para acreditar e a ideia parece implausível. Boa comparação, faz sentido. E quais os principais argumentos indutivos, então? Talvez o mais conhecido e emocionalmente forte seja o problema do mal. Sim, o sofrimento no mundo. Exatamente. Como que a gente concilia a quantidade e o tipo de sofrimento que existe, doenças terríveis, desastres naturais que matam milhares, a crueldade humana, com a ideia de um Deus que seria ao mesmo tempo onipotente, poderia impedir, onisciente, saberia de tudo, e perfeitamente bom, não desejaria esse mal? Parece haver uma tensão muito forte aí. Muitos ateus veem isso como uma evidência forte contra a existência desse tipo de Deus. Esse ponto do sofrimento pega fundo mesmo. É uma questão difícil para muitas visões teístas responderem de forma satisfatória para todos. Que mais entra nessa linha indutiva? Bom, tem a questão da cosmologia e da ciência em geral. Muitos ateus defendem um naturalismo. Naturalismo, a ideia de que só existem causas naturais. Isso, que o universo e tudo nele pode ser explicado por leis e processos físicos naturais, sem a necessidade de invocar o sobrenatural ou intervenção divina. Eles apontam para o histórico da ciência, né? Que tem consistentemente substituído explicações sobrenaturais por explicações naturais. Lembrei daquela frase famosa do Laplace. Essa mesma, quando Napoleão perguntou onde Deus entrava no modelo dele do sistema solar, e ele teria dito: Senhor, eu não precisei dessa hipótese. O naturalismo argumenta que o universo físico parece causalmente fechado, ou seja, eventos físicos têm causas físicas. E os argumentos do tipo design inteligente, como entram aí? São criticados, claro. Argumentos teleológicos que tentam inferir um designer a partir da ordem ou complexidade que a gente vê na natureza. Eles já eram criticados lá atrás por filósofos como Hume. E hoje, com a biologia evolutiva e outras áreas, muitos veem a complexidade como resultado de processos naturais, não de um projeto consciente. Entendi. E tem mais algum ponto forte nessa linha? Sim, tem os argumentos da descrença. Um deles é o do ocultamento divino. A ideia é: se Deus existe e quer que a gente acredite nele, por que ele parece tão escondido? Por que não se revela de forma mais clara e universal? Boa pergunta. E ligado a isso, tem o argumento da descrença razoável, defendido por filósofos como Schellenberg e Drange. Eles dizem: existem pessoas que investigaram a questão honestamente, estão abertas à possibilidade, mas simplesmente não encontram razões suficientes para acreditar. Essa descrença parece razoável. Mas se Deus é bom e quer um relacionamento, por que permitiria que pessoas razoáveis e bem-intencionadas não conseguissem acreditar?
Isso também é visto como evidência contra. Nossa, são muitos ângulos mesmo. Então, além da lógica pura que tenta achar contradições no conceito, pesa muito a observação do mundo, o sofrimento, o sucesso das explicações científicas que não usam Deus e até a própria diversidade de crenças e descrenças. Exatamente. É um conjunto de fatores. E só para mencionar rapidamente, tem uma visão bem minoritária chamada não cognitivismo. Não cognitivismo, que diz isso? Basicamente diz que afirmações religiosas como Deus existe não são nem verdadeiras nem falsas. Não seriam proposições sobre fatos do mundo, mas sim expressões de emoção, de desejo, de compromisso com um certo modo de vida. Mas enfim, é uma visão menos comum. Uau, realmente deu para ter uma ideia bem mais completa. Fica claro que o ateísmo não é só, sei lá, uma birra ou uma negação vazia. Tem toda uma estrutura filosófica, argumentos lógicos, argumentos baseados em como a gente vê o mundo. Sim, é isso. Se a gente for resumir os pontos-chave, temos as definições, né? A diferença entre não ter a crença e afirmar a não existência. Temos a base na epistemologia, a importância da evidência, o evidencialismo e aquela ideia da presunção de ateísmo do flow, o ônus da prova. Uhum. E aí vem os argumentos propriamente ditos. Os dedutivos, que buscam a impossibilidade lógica, e os indutivos, que olham para as evidências do mundo, como o problema do mal, o naturalismo científico, a questão da descrença razoável. Um conjunto bem diverso de razões. Exato. E é importante notar que, assim como no teísmo, a justificação para o teísmo raramente se baseia num único argumento isolado. Geralmente é a coerência percebida de uma visão de mundo mais ampla, que faz mais sentido para aquela pessoa quando junta todas as peças. Perfeito, acho que ficou bem mais claro agora. E isso me deixa pensando, bom, fica aqui uma reflexão final, talvez, para quem está nos ouvindo. Se a justificação, tanto para acreditar quanto para não acreditar, muitas vezes depende de como a gente interpreta as evidências disponíveis, de qual visão de mundo parece mais coerente para a gente, e se a gente raramente tem provas finais, absolutas, né? Aquelas que convencem todo mundo. É verdade, a certeza absoluta é rara nessas questões. Pois é. Então, que peso a gente deveria dar para essa incerteza? Ou para o fato de existirem tantas crenças e descrenças diferentes por aí, todas elas parecendo razoáveis para quem as defende? Como isso deveria influenciar a formação das nossas próprias convicções sobre essas perguntas tão fundamentais da existência? É uma ótima pergunta para se pensar. Fica aí a reflexão. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal